Olá, galerinha. Vamos para a aula 23. Nós vamos falar hoje de integrais de superfície. Antes de começar, eu quero pedir desculpas a vocês porque essa aula vai ser um pouquinho maior, tá? Ou vai ter mais ideias intrincadas, então vamos com calma, com tranquilidade, que a gente chega lá. Então, muito bem, o que é uma integral de superfície? A rigor, a ideia é a mesma da integral dupla, tá? O que a gente fazia lá na integral dupla? Pegava uma porção do plano, uma região plana, dividia isso aqui em pequenos retângulos, né, retângulos infinitesimais, de elemento de área dx dy, esse era o elemento de área, ou pensando assim de maneira bem livre, uma areazinha de um retângulo bem pequenininho. E aí você vai lá, pega cada retângulo desse, pega um ponto dentro desse retângulo e calcula o valor da função aí. Certo? Muito bem. Depois, quando você calcula o valor em cada retângulo, você soma todos esses valores e isso é integral dupla. A integral de superfície tem essa mesma ideia, só que eu não vou mais trabalhar numa região do plano. A minha região agora vai estar numa superfície, essa superfície tridimensional. Tá? Então meus retângulozinhos, eles vão ser meio tortos. Tá? Eles vão ter lá um deslocamento. Uma deformação. E aí eu não vou mais chamar esses elementos diferenciais de dA, tá? Para diferenciar da integral dupla, eu vou chamar de d sigma. D sigma. Certo? Muito bem. Então o que eu quero? Eu quero calcular o valor da função. Uma função agora de 3 variáveis, certo? Porque esse objeto aqui, que eu estou chamando de superfície, ele está no espaço. Então tem uma superfície aí no espaço. E eu vou calcular o valor de uma função f de x, y, z. Vou calcular aqui nesse retângulozinho deformado que eu falei, tá? E aí eu vou obter um valor para essa função. Faço isso para todo retângulozinho que eu conseguir, até cobrir toda a superfície, e isso vai me dar, né, a soma desses valores vai ser a integral de superfície, que eu denoto de maneira muito parecida com a integral dupla. Tá? Eu tenho uma superfície, eu estou chamando a superfície S, e eu calculo a integral de f d sigma. Tá? Muito bem. Isso é a integral de superfície, assim, como a gente define, né? E aí eu vou precisar, então, calcular isso. Como é que eu faço para calcular, de fato, uma integral de superfície? Tá? E aí eu vou agir do mesmo jeito que eu agi com integrais de linha. Você lembra que tinha lá uma curva e aí você precisava de uma parametrização dessa curva. O que era? Uma parametrização era uma função que associava a cada número real um ponto que estivesse na curva. Tá? Eu vou usar essa mesma ideia para parametrizar a superfície. Então, eu vou pensar da seguinte maneira. Eu vou associar a cada ponto do plano
um ponto que esteja na superfície. A gente conhece parametrizações de trabalhar com gráficos de funções de duas variáveis. Uma função de duas variáveis, o que é? Pega aqui um ponto que esteja aqui e associa a esse ponto um ponto no espaço. Quando você toma o conjunto dos pontos, né, dos valores de f aqui, você obtém o gráfico, que é uma superfície, que a gente diz é f de xy. Ok? Muito bem. Nesse caso agora, na parametrização, eu não vou trabalhar com uma função dessa natureza. Eu vou associar a cada ponto do espaço do plano, né, um vetor no espaço. O vetor que me dá a posição, certo? No fim das contas, é a mesma coisa. Eu estou associando a cada ponto do plano um ponto no espaço que está na minha superfície. Muito bem. E aí eu vou tratar como vetor porque eu vou ganhar certas contas com isso. Tá certo? Mas aí então, eu vou dizer que eu tenho uma função v que a cada ponto do plano, melhor fazer o contrário aqui, cada ponto do plano, ele me dá um vetor e esse vetor está na superfície. Então isso aqui é uma parametrização da superfície. Parametrização da superfície. Certo? Tendo essa parametrização, aí veja bem. No pontinho aqui, eu vou ter um vetorzinho tangente para cá, um vetorzinho tangente para cá, e aqui eu tenho um retângulozinho, certo? Esse retângulo é que eu vou usar como aproximação daquele retângulozinho de sigma, certo? Então, o de sigma vai ser dado pelo seguinte. O de sigma vai ser a norma do produto vetorial dv dt, que está na direção tangente, numa direção tangente, dv ds, que está noutra direção tangente. Então isso aqui me dá a área desse retângulozinho. E eu vou corrigir isso. dt ds. Certo? Feito isso, esse aqui é o elemento diferencial de área que eu vou usar. Feito isso, eu vou usar f aplicado a pontos da superfície. Então, a minha integral vai ficar o seguinte: a integral de S de f de sigma fica sendo a integral dupla, aqui sobre uma região plana, agora, de f aplicado nos pontos da minha parametrização, dv dt vetorial dv ds dt ds. E aí pronto, eu faço a integral dupla normal em t e s desse balaio de gato aqui. Tá certo? Muito bem. Então, a gente tem as ideias. Eu preciso de uma parametrização, aí eu preciso também de derivadas parciais dessa parametrização, calcular aí esse produto vetorial e fazer a integral dupla normal, certo? De acordo com os parâmetros que eu tenho. Vamos fazer um exemplo para seguir esse raciocínio bem direitinho?
Vamos lá. Então, o que é que eu quero? Eu vou integrar a função f de x, y, z igual a x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Eu vou integrar essa função sobre uma esfera centrada na origem e de raio 2. Então, a minha esfera, a minha superfície é a esfera centrada na origem de raio 2. Certo? Muito bem. Então, o que eu quero é calcular integral de superfície de f de sigma. Primeira coisa que eu preciso fazer. Eu preciso restringir a função aos pontos da esfera. Muitas vezes, a expressão da função se simplifica se você levar em consideração que você não vai calcular f de x, y e z para todos os pontos do espaço. Vão ser só aqueles pontos que estão em cima da superfície, certo? Então, o que que acontece? Na esfera, o que que você tem? Se é uma esfera centrada na origem de raio 2, os pontos que estão nessa esfera, eles satisfazem essa equação. x2 mais y2 mais e2 igual a 4, que é o raio ao quadrado. Então, onde você tiver x2 mais y2 mais e2 na função, você pode substituir por 4. Afinal de contas, você só vai se interessar por pontos aplicar a sua função em pontos que estão na esfera. Então, f de x, y, z vai ficar assim. Abrindo esse x menos 1 ao quadrado, eu vou ficar com x ao quadrado menos 2x mais 1, né, mais y2 mais e2. Então, veja, x2 mais y2 mais e2 aparece aí. Somente na esfera, tá? Nessa esfera, a função fica valendo só 4 menos 2x mais 1. Ou menos 2x mais 5. Tá? Então, isso é uma coisa para se levar em consideração. Segunda coisa que a gente vai fazer é parametrizar essa esfera. A parametrização que eu vou usar aqui é inspirada nas coordenadas esféricas. O que é que acontece lá? Todo ponto da esfera está associado àqueles dois ângulos lá. Eu mantenho a distância do ponto até a origem constante, certo? E vou chamar aqui de esse ângulo de S, e o ângulo que a projeção faz com o eixo X aqui eu vou chamar de T. Então, nesse caso, você vai ficar com X sendo dado por 2 cosseno T seno S, Y vai ser dado por 2 seno T seno S, e Z 2 cosseno S. Tá.
essa é a parametrização que eu vou usar. X, Y e Z são dados em termos de T e S. Tá? E outra coisa, para cobrir a esfera toda, lembre que a gente usava o seguinte: T variava de 0 até 2π e S variava de 0 até π. Certo? Então, o que eu vou ter que fazer para conseguir a integral de f de sigma sobre S é fazer a integral dupla de 0 até 2π, de 0 até π, de f aplicado na parametrização, então, menos 2x, que é cosseno de t seno de S, mais 5, ds dt, ou dt ds. Tá? Nesse caso aqui, como eu botei essa ordem, vai ficar ds dt. Ok? Então, vou precisar fazer... Sim, desculpe, ainda falta aqui multiplicar pelas derivadas parciais, pelo d sigma, né? Ainda falta, isso aqui é só f. Então, ainda falta dv dt, vetorial dv ds. Tá? Então, ainda está faltando isso, vamos atrás disso aí. Vamos calcular derivadas parciais. Derivadas parciais de quem? Da parametrização. Então, veja bem, o que é que eu tenho? Eu tenho um vetor aqui, que dá assim, 2 cosseno t seno S, isso é a coordenada x, a coordenada y é dada por 2 seno t seno S, e a z é 2 cosseno S. Isso aqui é que eu estou chamando de V. V é isso. Então, derivar V com relação a t vai me dar outro vetor. Então, eu vou pegar as coordenadas e fazer a derivada parcial com relação a t. Derivando a primeira coordenada. Derivada do cosseno é menos seno, então eu vou ficar com menos 2 seno t. O seno de S eu considero como constante, ele continua multiplicando. Mesma coisa aqui com a segunda coordenada. Derivada do seno de t vai ser cosseno de t, então vou ficar com 2 cosseno de t seno S. E a terceira coordenada não depende de t, então é constante com relação a t, derivada dá zero. Depois, derivada de v com relação a S. E aí, derivada de seno vai ser cosseno, eu vou ficar com menos 2, desculpe, não tem menos, mas 2 cosseno t cosseno S. Depois, derivada de seno cosseno, 2 seno t cosseno S. E derivada do cosseno menos seno, menos 2 seno de S. Então, essas são as derivadas parciais. Agora, fazer o produto vetorial. Produto vetorial. E aqui eu vou usar aquele dispositivo prático com o determinante. Quem ainda não conhece, vai conhecer agora. Fazer a derivada parcial de V com relação a t.
fazer o produto com dvds, eu faço da seguinte maneira: eu vou fazer um determinante, aqui eu vou botar os vetores unitários nas direções dos eixos, e embaixo eu vou botar as coordenadas x, y e z de cada um desses vetores aqui. Então, primeiro, menos 2 seno de t seno de s. Gente, eu vou precisar fazer maior. Então, eu vou fazer I, JK. Aí aqui eu vou ter menos 2 seno de t seno de s, que é a coordenada x desse vetor. Depois, 2 cosseno de t seno de s. E por fim, 0. Depois, 2 cosseno de t cosseno de s. Depois, 2 seno de t cosseno de s. E por fim, menos 2 seno de s. E aí faz o determinante. Faz o determinante usando a regra de Sarri. Então, por exemplo, multiplicando o i aqui, eu vou ter esse produto aqui. Vou ficar com menos 4 cosseno de t seno ao quadrado de s. Aí, para pegar outra parcela, eu vou pegar esse aqui, multiplicar por 0, multiplicar por i, mas aí vai dar 0, tá? Para j, fazendo esse produto aqui já dá 0, então eu vou ficar com menos, né, o produto na outra direção, que vai ficar menos 4 seno de t seno ao quadrado de s. E para cá, sim, desculpa, estou esquecendo aqui o I, J, e para cá eu vou ficar com menos 4 seno ao quadrado de t seno s cosseno s menos 4 cosseno ao quadrado de t seno s cosseno s. Isso tudo vezes k. Tá? Então, o produto vetorial tem essas três coordenadas aqui. Primeira coordenada, segunda coordenada e a terceira coordenada desse negócio. Próximo passo é calcular a norma disso. O que é? Raiz quadrada de primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, mais terceira coordenada ao quadrado. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, mais esse aqui ao quadrado, e tirar a raiz quadrada disso. Eu vou poupar vocês dessa conta grande, vou dizer que isso aqui dá 4 seno de s. Parece incrível, né, que essa conta toda vai dar só 4 seno de s, mas acontece
que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então muita coisa aí vai simplificar e no final vai sobrar só isso. Tá? Quem tiver disposição pode fazer essa conta. Por fim, calcular a integral. A integral agora dupla. Então, o que foi que aconteceu? Eu transformei a integral sobre a superfície numa integral dupla sobre uma região. F dv dt vetorial dv ds, tudo vetor, dt ds ou ds dt. Tá? Muito bem. Como é que ficou a minha função? Minha função ficou menos 2x mais 5. Só que era menos 2 vezes x, o x da parametrização. Certo? Então, esse x aqui. Cosseno de t, seno de s. Então, menos 2 seno de... Espera. X cosseno de t, seno de s. Errei. Cosseno de t, seno de s. Mais 5. Aí vem essa parte aqui, que deu 4 seno de s. Então, isso aqui multiplicado por 4 seno de s dt ds. Com t variando de 0 a 2π e o s variando de 0 a π. Pronto. Calculando essa integral dupla aí, eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com o 4 seno de s está multiplicando esse e esse, tá? Então eu posso quebrar isso em duas integrais. Integral de 0 a π, da integral de 0 a 2π, de menos 4 cosseno de t, seno ao quadrado de s, isso dt ds, mais a mesma integral de 20 seno de s. dt ds. Então, a primeira integral aqui vai ser com relação a t. Integral de cosseno é seno, né? Então eu vou ficar com, na primeira parte, integral de 0 a π de menos 4 seno de t, seno ao quadrado de s, sendo que eu vou substituir esse t aqui, né, vale s de 0 a 2π ds. Mais, segunda integral vai ficar, não tem t aqui, então
Isso aqui tudo é constante, né? Vai ficar 20 seno de S multiplicado por T. E T vai ser aplicado de 0 a 2π. Ok? Muito bem. Seno de 2π é 0. Seno de 0 também é 0. Logo, isso aqui tudo dá 0. Eu vou ficar só com a segunda parte. Então, isso vai ficar integral de 0 a π d. Quando eu substituo t por 2π, eu vou ficar com 40 seno de S. E quando substituo t por 0, isso vai me dar 0. Então, só fica a primeira parte. Agora, integrar com relação a S. Então, isso vai ficar 40, integral de seno, que é menos cosseno. Então, menos cosseno de S. E vou avaliar isso de 0 até π. Então, vou ficar com 40 menos cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então, 1 menos cosseno de 0. Então, mais cosseno de 0, que é 1 também. Isso me dá 80π. Opa. Esqueci o π aqui, né? Nessa substituição aqui, fica 40π. Então, 40π multiplicando. Ok? E é assim que a gente faz integral de superfície. Espero que vocês tenham pegado a ideia, tá? Os passos que você tem que fazer. Ok? É isso aí, gente. Até a próxima. Um abraço.